Lucas 2. Vinte e cinco. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Glória a Deus. Oremos. Pai querido, no nome de Jesus, abençoe esta palavra diante da inspiração que foi me dado, creio eu, e que haja graça na ministração da mesma, no ouvir, que o Senhor me ajude e que teu nome seja exaltado e glorificado, em nome do Senhor. Agora eu sei, para não cometer injustiça, lembrei, Alex, é o trabalho das irmãs, pode passar. Eu estava pensando o que era, lembrei. Glória a Deus. Então, queridos, 11 de novembro, ou seja, não sei se é sábado agora ou outro, a partir das 15 horas, tem esse encontro de mulheres, o tema Trocando as Vestes, Lucas 5,36. Ela dá o nome também de uma tarde com o Senhor. Então vai ser bom, em nome do Senhor, todas as irmãs convidadas a passar essa tarde adorando, louvando, recebendo de Deus aquilo que o Senhor há de falar. Tá bom? Tem ali palavra, adoração, dança, sorteios e muito mais. Que assim seja para a glória de Jesus. Amém. Pronto. Glória a Deus. Continue abençoando, Pai, esta palavra. Que a tua graça seja sobre todos. Que haja, Senhor, entendimento. Que a fé possa ser destrancada do coração de alguns que talvez possam estar com a fé tipo trancado a Deus. Através da tua palavra, pela inspiração do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar sobre a infalibilidade da palavra de Deus. Eu creio que este texto vai nos ensinar algumas coisas. Eu anotei pelo menos 3 pontos que saltam aos olhos dentro desse texto. Glórias ao Senhor. O Senhor havia feito uma promessa a este homem, creio eu, já idoso, esse servo, que servia ao Senhor no templo, dizendo a ele que ele não morreria até sem que ele visse a salvação de Deus, que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E eu fiquei a pensar, por que Deus fez uma promessa para alguém, uma promessa tão profunda, tão profunda. Havia uma esperança, certamente, de Israel, do Messias, apesar da ideia da maioria ser uma ideia errada, de um Messias libertador, de um general, de alguém que viesse libertar os judeus da opressão estrangeira na época romana. Então havia uma expectativa. Os profetas falavam sobre isso, do Messias, mas a ideia deles, da maioria, era essa que eu acabei de falar. De alguém que traria libertação física, libertação da questão da opressão por causa dos estrangeiros ou da nação estrangeira que dominava sobre Israel.
Simeão também tinha sua esperança. Mas obviamente o texto de Simeão mostra que Simeão tinha um outro tipo de esperança. Mas a pergunta continua: por que que Deus vem e fala especificamente para este homem essa revelação tão profunda ao assegurar-lhe que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, a salvação preparada para Israel? Por que Deus faz isso? Porque o Senhor garante isso. E de antemão tem um ensinamento aqui, daqui a pouco eu entro. Porque Deus disse algo, então Deus faria com que se cumprisse. Mas a pergunta continua: qual a razão? E vou tentar responder aos irmãos, dando asas à imaginação. Vai estudar, ministrar, pregar, fica pensando. Eu sou assim, eu fico pensando sobre o texto. Eu pensei que Deus só faz isso a alguém que realmente deseja ardentemente algo, seja ele qual for, que agrada ao Senhor. Eu creio que essas promessas específicas, porque de todo jeito, todos nós que cremos em Cristo, as promessas são para nós, para os que creem em Cristo, que compete a nossa vida. Mas a primeira resposta que eu percebo e que me veio é que Deus só faz isso com algumas pessoas quando elas realmente acreditam e desejam profundamente aquilo que elas sabem que seja qual for na sua vida será uma bênção. Isso me veio à mente que este homem que conhecia as promessas, mas ele desejava ardentemente ver a Jesus, conhecer o Salvador, conhecer o Messias. Ele entendia que esse Messias iria nascer como uma criança, diferente dos judeus que esperavam já um homem feito, um general cercado por tropas, acompanhado por tropas, entrando em Jerusalém, num cavalo branco. Mas Simeão entendia que o menino iria nascer. Mas ele pensava assim: como eu gostaria de ver a salvação do Senhor. Como eu gostaria de ver essa salvação que Ele preparou para o seu povo. Mas ele olhava para a sua idade, ele olhava para os anos que já lhe faziam pesar o corpo, talvez um pouco já meio encurvado pelo peso da idade. Ele talvez dissesse isso: mas eu não vou conseguir, talvez a minha idade não permita. Talvez não consiga ver, mas como eu gostaria de ver o Cristo de Deus. Como eu gostaria de ver a salvação que Deus preparou. Mas acho que não vai dar. Meu corpo, minha idade, minha saúde, eu acho que não vai dar. Foi esse o pensamento que começou a vir à minha mente. Deus que sonda os corações. O Deus que sonda a cada um de nós, que conhece os sonhos, que não precisa que a gente verbalize o que pensamos, o que desejamos, que conhece lá no íntimo, olhou para Simeão. E esse homem era um homem justo, piedoso, de muito tempo de serviço consagrado ao Senhor. E talvez olhando para o Salmo 37, Deus mesmo olhou e falou: mas tem um salmo que eu inspirei que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Ele diz: esse homem tem me agradado. Não era questão de recompensa para agradar, não. É porque Deus tem prazer de abençoar filhos fiéis. Então Deus disse: o desejo profundo dele é conhecer a minha glória, ou seja, a minha salvação.
é conhecer o Salvador que eu preparei. Então eu vou realizar o desejo do coração dele. Ele não vai morrer até que ele veja o meu Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Louvado seja Deus. Mas tudo partiu de uma atitude de querer. E Deus, que não está limitado ao tempo, que é o dono da vida, vem e faz uma promessa a ele, diz: Simeão, eu conheço o desejo do teu coração. Simeão, eu sei o que você pensa. Você quer conhecer o meu Cristo, o Salvador, o Emanuel, o Messias, profetizado pelos profetas. Todos os profetas, principalmente profetas maiores, como Isaías, um deles. Mas você olha para a sua circunstância e você pensa: mas creio, acho que meu tempo de vida não vai permitir. Já sou um homem idoso, eu sou um homem que já viveu muito, já sinto o peso da idade. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Simeão. Você tem me agradado. O que você quer é lícito. E eu vou te recompensar, Simeão. Você não vai morrer até que o teu sonho seja realizado. Alguém pode dizer glória a Deus? Eu vou te sustentar, Simeão. Eu vou realizar o seu sonho. Que coisa maravilhosa, irmãos. Não está escrito em lugar nenhum isso, mas isso é uma revelação de Deus para nossas vidas. Eu vou te sustentar. Eu vou realizar o teu sonho. Meus irmãos, o quanto você está disposto a crer e a permanecer e a crer que Deus pode realizar os seus sonhos. Não são os seus sonhos. Deus não está aqui para realizar sonhos, mas aquilo que realmente agrada a Deus, ou seja, que venha, ele possa chegar e falar assim: ó, mas eu vou fazer isso na sua vida. Você acha que a situação é difícil? Você acha que você nunca foi realmente feliz? E acha que nunca será feliz? Você talvez deseja algo, sei lá, uma viagem, sei lá, alguma coisa que venha te preencher, seja interior, seja exterior, cada um tem seus anseios e desejos. Eu vou realizar isso na sua vida. Eu vou operar. Você está dizendo: não vai dar, não posso, não é possível. A situação que eu vivo, as circunstâncias, as condições, a saúde, são N's, as circunstâncias possíveis e imagináveis. Aí Deus olha e vê você uma pessoa extremamente fiel a Ele, que confia nele, que tem honrado a Ele, tem se agradado dEle. E Ele vem e diz para você: eu coloco o sonho no teu coração. E diz: mas eu vou realizar isso que está no seu coração. Eu vou operar isso que está no seu coração. Eu vou realizar esse milagre que está no seu coração. Eu vou mover as águas. Eu sou Deus. E você não vai morrer antes que seu sonho seja realizado. Você não vai morrer. Você acha impossível. Você acha que não vai ter, talvez, se chegar, vai ter uma idade que não vai poder usufruir. E ele vai dizer: mas eu sou Deus que renova as forças. Eu sou Deus que a qualquer tempo que vem das mãos dele traz alegria, traz felicidade, traz mudança, não importa a circunstância, o tempo ou a diferença para alguns talvez de idade. O que Deus faz perfeito. Ele então olha para o velho Simeão, tipo de Simar, assim, velho. Olha para o velho Simeão. Você está novo, não deu para mexer contigo agora. Ele olha assim. Simeão não pediu isso para Deus. Não estava clamando para o Senhor: Senhor,
Mas precisa. Precisa. Há muito tempo, ainda em Nova, isso faz tempo mesmo, ainda em Nova Iguaçu eu não era nem diácono. Eu era jovem. Alguém diz, pastor, faz tempo. Não sei se eu era tão jovem assim, mas faz bastante tempo. Uma irmã chegou, um dia, eu nem lembrava disso, ela estava se despedindo da igreja no culto terça-feira à tarde. Eu não sei por que eu fui àquele culto naquele dia, em Nova Iguaçu, terça-feira à tarde, quinta-feira à tarde, melhor dizendo. Aí na Tertuliano de Melo, 38. E aquela irmã está se despedindo da igreja, do bispo. E ela disse que ela estava sendo realizado um grande sonho. Tudo bem, vamos ouvir. Estava voltando para a sua cidade, né, a família, o casal, o marido e tal, a família. Era até a cidade mineira, ou é a cidade de Minas, qual, impossível me recordar agora, mas para o interior, que era o grande sonho deles. Voltar para o interior. E eles não voltavam porque não tinha trabalho para o marido. Mas o sonho era sair do Rio e voltar para a cidade deles. Mas não tinha trabalho. E ela disse, mais um dia, o irmão Gonçalves, eu conversei com ele. Eu já parei, eu não lembro disso. E falei com ele sobre estes sonhos que eu tinha. E ele citou o Salmo 37 e disse, você confia em Deus? Você confia que Deus pode operar na sua vida e realizar o seu sonho? Ela disse, acredito. Então você fala o seguinte, você apenas fale com Deus e que se cale e continue a servir a Deus. Fala com Deus o seu sonho. E continue servindo ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. E no tempo certo Ele vai realizar seu sonho, porque Ele não esquece. E ela falou, e aquilo entrou no meu coração com a tal velocidade, com a tal força, até que um dia surgiu a oportunidade de emprego lá, meu marido ficou sabendo, participou lá do processo seletivo, e nós estamos nos mudando, porque o meu marido está empregado. Estão voltando para a nossa cidade. Deus conhece os sonhos do coração. Deus sabe. Deus opera milagres. Presta atenção, Simeão não ficava orando, ele nem achava que seria possível isso. Mas ele desejava no seu íntimo. Ele desejava ver a salvação de Deus. O que é que você deseja? Às vezes você deseja, fica falando em voz alta. Fale em silêncio com Deus. Entra no seu quarto. Descansa o coração. Talvez você nem precise falar. Talvez Deus mesmo vai falar, eu conheço isso do seu coração. Vejo que você tem sido fiel. Vejo que você tem honrado. Mas sei que te falta algo que você deseja. E eu vou te garantir que você vai receber. Ele disse, Simeão, eu te vejo, eu te sondo. Você não morrerá. Até que veja a minha salvação. Ele desejava, mas achava que não seria possível. Seja lá as condições de idade, sejam elas quais fossem, ele achava. Deus vem e garante, você não morrerá. Até que este teu sonho seja realizado. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Deus desafia este homem e diz, vou fazer. Por isso o texto aqui vem e ele fala exatamente começando, porque aqui é uma apresentação do Senhor Jesus Cristo, de que o Espírito Santo estava sobre ele e havia revelado que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, louvado seja Deus. Quando ele ouve isso, ele guardou, né, certamente, aqui é o cumprimento,
Vamos ver o que diz o versículo 29 e 30. O que ele diz? Diz assim, ó, versículo 29. Agora, Senhor, depois que ele vê o Cristo de Deus, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Deus cumpriu. Mas aqui a gente tem uma outra lição fundamental, que aí entra a nossa parte. Aquela irmã que eu não sei nem nome, se me botar na minha frente não sei quem é, ela teve uma atitude, ela confiou, e o tempo não apagou a esperança do seu coração. Aqui é a segunda coisa que nós vemos. Quando Simeão recebeu a promessa de que não morreria sem que o seu desejo fosse realizado, ele creu. Ele creu de forma que Deus cumpriria e que nada seria capaz de impedir o cumprimento da palavra de Deus. Ele revela a profundidade da sua fé. Ele creu que nem circunstâncias, nem idade, nem doenças, nem o tempo, nada, absolutamente nada, iria impedir dele receber e ver o que Deus lhe prometera. Portanto, quando ele ficava doente, estou dando asa à imaginação, alguém dizia, olha, não sei não, hein? Ele dizia, não, eu só vou morrer quando eu ver o Cristo de Deus, o Messias que Isaías profetizou. Mas como não tem certeza? Como você pode falar isso? Porque Deus falou comigo que vai realizar o desejo do meu coração e da palavra de Deus não falha, Deus não mente. Glória a Deus. E aí a gente abre mão tão fácil da palavra, né? Às vezes a gente fala, meu Deus, e agora? O que vai ser? Meu Deus, como eu estava pronto para a viagem, estava pronto para isso, Deus está me chamando para isso, e agora, meu Deus, como é que vai ser? E o diabo começa a botar terror, temor em tudo o coração. Então, quando ele enfrentava, estou crendo aqui há alguns anos, talvez, não sei, quando ele enfrentava alguma situação adversa, ele permanecia firme, ele não se abalava, ele sabia que nada poderia impedir de Deus cumprir a sua palavra, ele sabia que a morte, nem vida, como diz Paulo, nem anjo, nem potestade, nem principado, nada poderia impedir, porque a palavra de Deus liberada sustenta a nossa vida. Quando os discípulos enfrentavam a grande tempestade, e Jesus da montanha estava observando, ele vem em socorro aos discípulos que lutavam desesperadamente para vencer a violência do mar, mas não conseguiam. Ele resolve vir até eles para ajudá-los, vem andando sobre as águas. Pedro olha e apavorado diz, é um fantasma. O Senhor gritou então, calma, não tenham medo, não tem mais, sou eu. Pedro, na sua atitude ousada, diz, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. O que Jesus falou? Acho que Jesus não falou nada, sabia? O que Jesus falou? Vem. Pedro sai do barco. Pedro começa a andar sobre as águas. Por acaso Jesus acalmou o mar para que Pedro pudesse andar? Não. As ondas continuavam fortes. A tempestade continuava forte. O vento continuava forte. Então o que sustentou Pedro? Foi a palavra de Jesus, quando ele disse, vem.
aquela palavra liberada, vem Pedro, deu garantias de que ele poderia chegar até Jesus. Que nada iria atentar contra a vida dele. Ou que tentasse, mas não conseguiria. Foi essa a palavra de Deus. Então, quando eu vi as tempestades sobre Simeão, ele permanecia calmo. Eu não estou dizendo que ficava tão calmo assim. Mas quando tentavam tirar a fé do seu coração, quando o inimigo tentava dizer, você ainda acredita nisso? Dizia, acredito, porque a minha vida está sustentada por Ele. Se Ele disse que eu só morrerei quando ver a salvação, o meu Senhor, então eu só morrerei quando ver o meu Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não pode jogar fora a palavra de Deus. Se Deus realmente quem falou, Ele vai te sustentar. Nada vai impedir. Nada vai impedir. Deus vai te sustentar. Na meditação desta semana, em uma delas, de Isaías 64:4, Isaías está admirado. Quem assistiu a meditação, eu assisti umas 3 vezes, tão boa que eu achei. Quase me converti, mas não deu para converter ainda não. Assisti umas 3 vezes a própria meditação. Eu assisto bastante a minha própria meditação. Às vezes fico apavorado com o erro de português, mas passa, né? Ainda bem que passa. Fico doido que passe logo. Meu Deus, passa logo esse negócio. Que gafe que eu dei, mas tudo bem. Isaías está admirado, porque ele fala, desde a antiguidade, desde tempos remotos, desde tempos antigos, nunca se viu Deus que trabalha, que age, que se move para aqueles que nele esperam, que nele confia. Nessa tradução fala confia, na outra dessa mais avançada fala que esperam. E eu comecei, veio à mente Caleb, comecei a falar sobre Caleb. O texto era Isaías 64:4. Mas a maneira como Deus sustentou o Caleb. Caleb que fora um dos 10, entre os 12 espias. 10 foram desobedientes, incrédulos. Quando ele chega em Canaã, ele vê o monte, ele gostou, ele olhou para a terra, ele disse, olha que terra maravilhosa, Deus pode dar isso aqui para a gente. E ele olha para o monte, e esse monte vai ser o meu, a minha herança. Quando eles dão um relatório, 10 são terríveis em seus relatórios, mas ele e Josué relataram com fé e atitude. Reportando somente a Caleb, ele diz, como eu senti no coração, falei ao Senhor, e naquele dia o Senhor jurou que aquele monte seria meu. Você quer ver o que ele disse? Ele disse uma palavra fantástica. Josué 14. Josué 14. Caleb diz uma palavra sensacional. Ele vai falando, e quando ele chega ao versículo 9, diz assim, o relatório dele é positivo, é de fé, de confiança. Então, o versículo 9 diz, então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra em que puseste, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus irmãos, em herança, perpetuamente. Pois perseverar de seguir o Senhor, meu Deus. Versículo 10. Eis agora o Senhor me conservou em vida. Olhe a palavra. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. O que Moisés falou era o que Deus havia falado, como prometeu. 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos até aqui. Preste atenção na primeira linha do versículo 10. Primeira linha. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu.
coisa maravilhosa. A atitude de confiança dele. Deus jurou, vou te dar isso. Mas o que disse, o Senhor me conservou. Ele poderia ter morrido nos 38 anos mais que eles andaram pelo deserto. Ele poderia ter morrido nos 7 para 8 anos de conquista da terra prometida. Poderia ter sido flechado pelo inimigo, contraído uma doença mortal, picado por uma serpente. Ele viveu várias situações que colocaram a sua vida em risco. Ele viveu várias situações que poderiam interromper os seus sonhos. Mas nada poderia interromper, porque o sonho dele estava sustentado por uma palavra de Deus. Eu vou te dar aquele monte. Os sonhos que são meus, somente meus, podem eventualmente se cumprirem. Mas os sonhos que eu tenho, mas que estejam sustentados por uma palavra de Deus, eles não podem, eles se cumprirão. Diga ao seu vizinho, os sonhos que são teus, podem eventualmente se cumprirem. Mas os teus sonhos, que sejam sustentados pelo Senhor, eles se cumprirão. O Senhor me conservou. O Senhor me guardou. Quando ele diz, o Senhor me conservou, o Senhor me guardou, ele está dizendo claramente que Deus, ele reconhece claramente que passou por muitas circunstâncias, nesses 45 anos, que poderiam tê-lo destruído e acabado com os seus sonhos. Ou o seu sonho de eu possuir a terra, a herança que ele viu e creu que Deus poderia dar. Ele admite, ele reconhece que muitas coisas aconteceram. 45 anos não são 45 dias. Deus me conservou. A palavra de Deus, as promessas de Deus, quando elas vêm para nós, de forma específica, Deus nos conserva, Deus nos mantém, Deus nos sustenta, até que tudo se cumpra. Repetindo o que disse, certamente todas as promessas de Deus são para aqueles que nele confiam. Mas há coisas específicas de Deus para a nossa vida. Essas específicas, se confiarmos, se descansarmos, ele sustenta, até que se cumpra. Simeão, você não vai morrer. Eu conheço você, eu estou vendo o teu coração, sei do teu desejo. Vou realizar o teu desejo, Simeão. Vou realizar o teu desejo, você muito deseja. Vou te dar saúde. Tua vida, teus anos agora pode contar. Interrompe a contagem de teus anos aí. Interrompe. Tem nada de contar regressiva, né? Acabou a contagem regressiva. Acabou. Para tudo. Você vai viver até que você veja. Porque eu vou realizar o desejo do seu coração. Glória a Deus. Voltando a Lucas. Aprendo aqui uma terceira lição. Fantástica. No versículo 27, diz assim, 2:27 diz: movido pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, até aí, 27, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. A terceira lição que eu aprendo aqui de maneira maravilhosa. Aqueles que confiam em Deus, descansam nele e esperam o seu mover.
espere o seu mover. Confiam em Deus, descansam nele, esperam o seu mover. Muitos até iam receber, mas perderam, se anteciparam, agiram por conta própria, tentaram maquinar, espera o seu mover. Veja que ele foi movido pelo Espírito Santo. Ou seja, eu entendo que ele estava descansando em Deus, que ele estava zombando da morte, que ele estava tranquilo. Não sabemos se ele conhecia a história da visita do anjo Gabriel até Maria, a história de Isabel, João Batista. Não sabemos se ele conhecia que Maria depois que deu à luz, quando ela deu à luz, pois logo a seguir eles têm que fugir para o Egito. Nele não sabemos nada, se ele sabia alguma coisa. Mas se soubesse, também não saberia prever o dia em que realmente daria a luz. Naquele dia, ele estava em casa, vou supor desta maneira. Talvez não fosse o turno dele trabalhar. Ele estava lá, quando o Espírito Santo botou no coração dele, vá ao templo. Vá ao templo. E ele, movido pelo Espírito, ele foi. Quando chegou lá, Maria e José trazem Jesus. Imediatamente ele reconhece. Talvez já tenha apresentado muitos meninos. Era só menino, tá? Até a idade de 8 anos, judeu que era apresentado. Meninas, moças não eram. Talvez ele tivesse já apresentado muitas crianças. Mas quando José e Maria veem com o menino Jesus, certamente o Espírito Santo falou assim, ó, é ele. É ele. Tanto é que ele diz, agora, Senhor, pode despedir o teu servo em paz. Agora eu já vi o cumprimento da tua palavra. Agora eu posso morrer. Morte está liberada. Movida pelo Espírito. Não tente ajudar a Deus. Não perca a paciência. Não chute o balde. Primeiro que pode arrebentar teu dedo. Os que esperam, aqueles que confiam em Deus, descansam nele e esperam o seu mover. O seu mover. Deus é poderoso para mover as águas. Deus é poderoso para dizer, chegou a hora. Deus é poderoso para dizer, olha, levanta, sai, anda, vai, porque já está na hora. Movido pelo Espírito Santo, ele vai. E chega lá. Ele talvez não soubesse, mas quando ele chega, diz a ele, esse é o menino. Isso é o que eu te prometi. Estou realizando o seu sonho. Para ele, agora, tudo é lucro, Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Quero terminar com a terceira lição. Aliás, a quarta. Versículo 28 e 29. Diz assim. Simeão o tomou nos braços e louvou dizendo, agora, Senhor, segundo a sua palavra. Mas a lição que eu aprendo, e quarta, é que a recompensa vale todo o preço e sacrifício pagos pela espera confiante. Por quê, pastor? Porque Simeão não esperava nem ver o Filho de Deus. Mas Deus disse, você verá. Mas Deus fez muito mais do que isso. Ele não somente viu, ele apresentou a criança. Ele apresentou o Filho de Deus. Ele tomou nos seus braços. Ele pegou ali o Filho de Deus. Ele não esperava isso. Talvez fosse um outro sacerdote. Talvez fosse outra pessoa. Mas Deus fez muito mais. Ele não só viu a salvação, como ele pegou nos seus braços. Como ele apresentou
acrescentou ao Senhor, foi muito mais. O que eu quero dizer para você, eu poderia acrescentar um quinto ponto: você não somente vai ver a salvação ou promessa que Deus tem feito para você de forma específica, mas você vai usufruir dela. Puxa, esse amém agora foi bacana. Esse amém agora arrebentou. Diga ao seu vizinho: olha, você não somente vai ver a salvação de Deus, mas você vai usufruir dela. Amém ou não amém? Fazer glória a Deus. Glória a Deus. Usufruir dela. Que coisa maravilhosa, irmãos. Coisa maravilhosa. É porque alguém, agora... Não, irmão, no caso de Simeão, ele já estava passado, irmão. Deus sustentou ele. Ele já era um coroa, não tem como não achar que ele já não era um coroa, não tem como não imaginar. O contexto está implícito claramente do texto que já era um coroa. E o único que faltava na vida dele era esse sonho que Deus ia realizar por último. Mas no caso de muitos de nós é diferente. Você não só verá, mas você vai usufruir. Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar a sua fidelidade. Se for dele, aguarde. Se for dele, aguarde. Pois se ele prometeu, faça sol, faça chuva, que chova canivete. E eu não quero estar sob uma chuva de canivete. Eu quero uma laje para me proteger. Mas seja o que for, Deus vai honrar, porque a palavra dele não pode falhar, nem volta. Olha o que Simeão diz: Senhor, agora manda teu servo para o céu, vou vazar, segundo a tua palavra. Cumpriu tua palavra. Cumpriu tua palavra. Ele foi, porque era só o que faltava na vida dele. Ele foi sustentado até que ele viu a salvação de Deus. Mas eu acrescento um quinto ponto nestas lições. Você não somente verá, mas vai usufruir daquilo que Deus tem prometido para você. Entenda bem, que eu gosto sempre de deixar bem claro, para não haver dúvidas. As promessas de Deus, em geral, são para todos nós. Mas entre nós, além das promessas de forma geral, tem promessa específica. Entenda isso. Simeão pediu a Deus? Não. Ele tinha um desejo. Ele acreditava. Se eu pudesse ver esse dia... se eu pudesse ver esse dia de abraçar o meu Senhor, o meu Salvador, esse Messias, esse profeta, essa criança, porque ele não esperava um general, ele sabia que era um menino, talvez ali preso a Isaías, porque o menino se nos deu, um filho nasceu, seu nome será conselheiro, maravilhoso, príncipe da paz, Deus forte, etc. Capítulo 11 de Jeremias. Ele disse: eu queria ver esse menino, mas a minha idade não vai dar. Deus olhou, mas eu vou realizar. Mas eu vou realizar. Que Deus te abençoe. Que Deus te faça. Eu sei que eu falei no sentido de ser instrumento na mão de Deus para todos, mas para talvez alguns de forma específica. Deus te fará ver se isso for dele. E você vai usufruir dessa bênção. Simeão não somente viu, ele apresentou. Ele levantou o menino Jesus e disse: agora, Senhor, já vi a tua salvação. Já vi o meu Senhor, chamar o menino de meu Senhor. Já vi o meu Salvador. Já vi esse príncipe da paz. Conforme a tua palavra, estás liberado. Tchau, vida. É bem provável que no dia seguinte o pessoal foi para o funeral. Mas Deus realizou aquilo que prometeu. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.